O ataque romano a Jerusalém foi a batalha decisiva em uma guerra provocada por uma rebelião judaica que começou em 66 d.C. Os cristãos seriam identificados pelos romanos como judeus e, portanto, como inimigos. Teriam o mesmo destino dos judeus. Alguns historiadores, incluindo Eusébio, um importante apologista cristão do IV século, relatam que os cristãos de Jerusalém escaparam para a cidade de Pela, na região montanhosa a leste do Rio Jordão, na atual Jordânia. Depois que o templo foi destruído em 70 d.C., a sinagoga se tornou o novo centro da vida religiosa judaica. Os cristãos geralmente adoravam ao lado de seus irmãos judeus. Isso perturbou alguns líderes da sinagoga, que queriam unidade e uniformidade em suas congregações. Para identificar e expulsar os inconformistas, eles acrescentaram um novo elemento às orações ou bênçãos, conhecidas como as 18 bênçãos, que faziam parte do serviço da sinagoga. O objetivo era acabar com a heresia. O lema era que os apóstatas não tenham esperança, que o domínio da maldade seja rapidamente extirpado em nossos dias. Qualquer homem presente poderia ser chamado para recitar essas bênçãos, mas um homem cristão certamente não invocaria essa maldição sobre si mesmo. Ele teria que omitir ou tentar alterar sua recitação dessa bênção. E ao fazer isso, se identificaria como um herege. Então a congregação poderia expulsá-lo por justa causa. Seria como, para eu confirmar que sou católico, eu recitasse os 10 mandamentos do catecismo. Mas, devido às minhas convicções religiosas, eu, ao invés de recitar os 10 mandamentos do catecismo, eu recitaria os 10 mandamentos de Êxodo 20. Então isso seria, caso eu fizesse isso, uma confissão de que não estou de acordo com a regra estabelecida ali naquela congregação. Então, se eu fizesse isso, eu teria que ser expulso da congregação. Então, um cristão não poderia estar de acordo com essas 18 regras. Se ele recitasse isso, seria uma espécie de hipocrisia. Então isso colocou os cristãos em uma situação em que eles tiveram que se separar da sinagoga. Que eles tiveram que se separar dos judeus e tiveram que deixar de adorar na sinagoga. A bênção dos hereges é uma evidência da observância do sábado cristão 7 décadas após a crucificação de Cristo. Algumas pessoas supõem que apenas os judeus convertidos ao cristianismo guardavam o sábado, enquanto os gentios convertidos não. Se fosse esse o caso, entretanto, esperaríamos alguma evidência de tensão e debate sobre o assunto, mas simplesmente não há dados históricos claros sugerindo que tal debate existiu até bem depois do final do primeiro século. Pelo menos até o ano 100 da nossa era, da era cristã, não existe nenhum documento que revele que esse debate existiu entre os cristãos acerca do repouso sabático. Durante as primeiras décadas do segundo século, a tensão entre judeus e cristãos continuou. Os cristãos perceberam que estava se tornando cada vez mais uma desvantagem ser classificados como judeus. Uma nova rebelião judaica não ajudou em nada. Em 114, Trajano, o imperador romano, lançou uma guerra contra a Pártia, um império rival no leste. Enquanto as forças de Trajano avançavam em direção ao Golfo Pérsico, certos judeus decidiram tirar vantagem da preocupação de Trajano com os partas. Conhecida como Revolta da Diáspora, essa revolta incluiu as grandes comunidades judaicas em Cirene, norte da África, Egito e Chipre. Historiadores antigos, incluindo Dio Cássius e Eusébio, recontam as atrocidades cometidas por judeus contra romanos e gregos. Eventualmente, Trajano retirou algumas de suas legiões do leste e eles rapidamente suprimiram a revolta. Os judeus derrotados apenas conseguiram despertar uma hostilidade ainda maior contra si próprios.
Os escritores cristãos daquela época expressam claramente visões antijudaicas. Na literatura da igreja primitiva, os cristãos estão realmente desesperados para se separar do judaísmo e se distinguir. Como resultado, há a aparência de muito antijudaísmo ou antissemitismo. Alguns deles são injuriosos, comentários maldosos sobre os judeus. Alguns deles estão se afastando do que eles viam como religião do Antigo Testamento. O antissemitismo era um reflexo das atitudes romanas oficiais em relação aos judeus. Adriano, o imperador que sucedeu a Trajano, é provavelmente mais conhecido por nós pelo muro que ordenou que fosse construído no norte da Inglaterra. Você ainda pode ver partes da parede de Adriano hoje. Mas ele tinha outros projetos de construção, um dos quais era a construção de uma nova cidade, a Elia Capitolina, nas ruínas de Jerusalém. Ele decretou que os judeus nunca teriam permissão para entrar nesta cidade. Alguns judeus, indignados com este banimento, juntaram-se a outro levante, a revolta de Bar Cokhba. Foi anulada essa revolta em 135 d.C. Adriano emitiu mais decretos antijudaicos, proibindo, por exemplo, a circuncisão, o estudo da Torá e a observância do sábado. É de se admirar, depois de tudo isto, que os cristãos quisessem romper sua identidade íntima com o judaísmo? As evidências sugerem que os cristãos na cidade egípcia de Alexandria foram os primeiros a substituir o sábado do Velho Testamento pela adoração dominical. Isso pode ter começado em 115 a 120 d.C. Esta informação vem a nós da Epístola de Barnabé. Sem dúvida, a mais antiga documentação escrita de cristãos observando o primeiro dia da semana em vez do sétimo dia. Embora esta epístola traga o nome de Barnabé, certamente não foi escrita pelo Barnabé que aparece no livro de Atos do Novo Testamento. Provavelmente foi escrito por alguém em Alexandria, uma cidade conhecida como um caldeirão de ideias religiosas e filosofia clássica. O escritor da Epístola de Barnabé tende a interpretar o Antigo Testamento de forma simbólica ou metafórica. Ele condena o judaísmo em geral e o sábado em particular. Ele afirma que ele e seus irmãos crentes estão observando o 8º dia da semana, o dia após o sábado, obviamente o domingo. A carta de Barnabé é a primeira evidência de que o domingo está sendo promovido como o dia cristão de adoração. Mas para encontrar o verdadeiro coração do movimento pró-domingo, temos que mudar nosso foco de Alexandria para o oeste, para o coração do Império Romano, Roma. Aqui temos uma declaração de Justin Martyr. Domingo é o dia em que todos nós realizamos nossa assembleia comum. Essa declaração foi feita no ano 150 d.C. Esta é a segunda evidência documentada mais antiga da observância do domingo cristão primitivo. Justin Martyr era um pagão convertido ao cristianismo que morreu por sua fé em Roma por volta de 165 d.C. Há um certo sabor antijudaico em sua obra. Ele escreveu que Deus impôs o sábado aos judeus por causa de sua injustiça. Como justificativa teológica para observar o primeiro dia da semana em vez do sábado, Justino Martyr escreveu: é o primeiro dia em que Deus fez o mundo e Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Ligar o primeiro dia ao início da criação cria um paradoxo surpreendente. O sábado do 10 mandamento foi especificamente uma celebração da conclusão da criação. Ao isolar o dia sagrado semanal de suas raízes bíblicas, os líderes da igreja cortam o dia de descanso e adoração de suas raízes bíblicas e de sua fonte de significado espiritual. O cristianismo não era a única religião que estava ganhando popularidade dentro do Império Romano. Várias formas de adoração ao sol também estavam atraindo adeptos, entre os quais os próprios imperadores. O mitraísmo era especialmente popular nas forças armadas, porque era exclusivamente para os homens e promovia a fraternidade e o companheirismo. Ele tinha uma estrutura hierárquica
hierárquica, onde os homens podiam avançar de nível em nível, assim como em um exército. Outras formas de adoração ao sol também estavam em voga. Quando Nero encomendou uma estátua gigantesca em sua própria homenagem, ela apresentava uma imagem da cabeça do imperador no estilo do Deus Sol. Conhecido como Colosso de Nero, tinha 37 metros de altura. Os futuros imperadores alterariam as feições e o dedicariam ao Sol invencível. Aureliano, imperador de 270 a 275 d.C., estabeleceu uma religião estatal que incluía a adoração ao imperador e do Sol. Diocleciano, cujo reinado começou em 284 d.C., também era um devoto do Deus Sol. No venerável Dia do Sol, que os magistrados e as pessoas residentes nas cidades descansem e que todas as oficinas sejam fechadas. Este é o primeiro edito de Constantino, o primeiro decreto dominical que foi baixado no ano 321. Constantino era, como Aureliano e Diocleciano antes dele, um adorador do sol. Ele também foi o primeiro imperador a professar fé no cristianismo. Os historiadores discutem se sua conversão foi ou não genuína, uma vez que ele manteve suas superstições pagãs durante grande parte de seu reinado. Parece que a religião pessoal de Constantino era uma mistura da adoração ao sol mitraíca e do cristianismo. De acordo com seu biógrafo cristão, Eusébio, ele ensinou todos os seus exércitos a honrar zelosamente o dia do Senhor, o domingo, referindo-se a ele como o dia da luz e do sol. Essa era uma terminologia nitidamente pagã. Para os cristãos de hoje, parece irônico que a primeira lei dominical, o famoso Edito de Constantino, use a linguagem dos adoradores do sol em vez de expressões cristãs. O primeiro dia da semana é exaltado como o venerável dia do sol. Não há menção de Cristo ou da celebração de sua ressurreição. Aquela primeira lei dominical não tinha nenhum sabor cristão. Os evangelhos devem ser lidos no sábado, com as outras escrituras. Esta é a conclusão do Sínodo de Laodiceia. Esta decisão particular dos bispos que se reuniram em Laodiceia é notável, porque nos diz que os cristãos continuaram a adorar no sábado do sétimo dia, muito depois de 321 d.C., quando Constantino promulgou sua lei dominical. Aqui está o cânon 29 do mesmo sínodo. Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Ao invés disso, honrando o dia do Senhor e, se puderem, descansando então como cristãos. Mas se algum for considerado judaizante, seja o anátema de Cristo. O sínodo reconheceu que muitos cristãos ainda observavam o sábado judaizando, isto é, abstendo-se do trabalho como os judeus. Os bispos condenaram a prática e instaram os membros da igreja a descansar no domingo. Concluímos que o mero fato de que os bispos de Laodiceia sentiram que era necessário abordar esta questão é uma prova adicional de que mais de 300 anos depois de Cristo, muitos cristãos ainda observavam o sábado de acordo com o quarto mandamento. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.